falando de análise de vulnerabilidades e testes de invasão ou de penetração, né? A gente para teoricamente aqui e agora a gente muda radicalmente. A ideia agora é mostrar a vocês não a análise de como um computador, um sistema pode ser comprometido. Agora a gente vai analisar um computador comprometido. Para isso, eu vou usar do recurso aí de usar alguns arquivos e trechos de máquinas que foram comprometidas para que a gente veja na prática o que deve se observar quando um sistema está comprometido. Então a gente vai, a priori, vamos focar no Linux. Então a gente vai ver técnicas e ferramentas para análise de sistemas, auditoria em logs, é fundamental, análise de dados voláteis, voláteis estão falando aí de memória e rede, identificação dos principais arquivos a analisar na hora de buscar um traço de intrusão numa máquina comprometida, análise do nível de comprometimento, saber o quão danificado está o sistema que foi comprometido, identificação de rootkits, né, um nome aí relativamente novo, mas que é a aplicação de sistemas automatizados de invasão depois de se comprometer uma máquina, e estudo dos perfis dos atacantes. Vamos entrar agora não na cabeça do atacante que pensa em atacar, nem na cabeça de um consultor que vai testar a segurança. A gente está indo agora para essa máquina está agindo de forma estranha. Tira ela e vamos ver se ela está invadida. Ela está. Como é que eu descobri? O que a gente deve analisar para ver que ela está funcionando de forma normal, como identificar por onde entrou, o que fez o grau de comprometimento. É essa a nossa metodologia daqui por diante. Então a gente vai, ao invés de mostrar conceitos técnicos e ferramentas e ir mostrando exemplos, eu vou mostrando estudos de caso e a gente vai, em paralelo, a cada momento que for precisando, mostrando conceitos, técnicas e ferramentas que a gente pode utilizar. Primeiro ponto em um sistema Unix. Eu falo Unix, mas qualquer sistema, inclusive principalmente o Windows. Quando eu falo em log, a gente quase que sempre associa ao Linux, porque ele, por padrão, ele loga tudo. E porque a prática de analisar logs para descobrir o funcionamento esquisito, um funcionamento diferente da máquina, está mais no perfil do administrador de sistemas Linux. Mas o Windows, ele grava, ou tem o poder de gravar tão ou mais dados do que o Linux. Mas não faz isso por padrão. E, infelizmente, o ideal é que essa cultura mude. Os administradores de máquinas Windows não percebem ou não querem usar esse potencial. Mas o Event Viewer do Windows, que é o visualizador de eventos, você pode botar para registrar e fazer consultas periódicas num nível de detalhamento tão fantástico que dá para você monitorar tudo dentro do Windows. Até sem ativar o Event Viewer, só se você fizer uma consulta simples ao registro do Windows, que guarda tudo, você consegue ver o nível de auditoria que você tem em máquinas Windows também. Então, quando eu falo que o Linux audita tudo por padrão, pode extrapolar isso aí para a maioria dos sistemas audita tudo por padrão. Quem é que não guarda logs por padrão? Máquinas com poucos recursos de armazenamento. Você não vai encontrar, por exemplo, logs num roteador, num equipamento de IoT. Imagina o cara botar um HD de 1 tera num óculos inteligente. Não faz sentido. Mas falando de sistemas computacionais, redes, servidores de aplicação, geralmente se usa uma parte do disco rígido para armazenar logs, ou, que a gente vai mostrar aqui, uma estratégia bacana, é você jogar os logs para um servidor de logs, uma máquina preparada para receber esses registros. É uma prática que dá trabalho para implementar e para visualizar, mas que na hora de um ataque, de um processo intrusivo, você tem muito mais detalhes de como foi que aconteceu. Vou mostrar para vocês logs no servidor de logs também. Vamos começar falando dos logs do Linux. Bom, o que o log grava? Por exemplo, se você estiver registrando tudo, você tem quem acessou o sistema, quantas vezes errou a senha, logs de acesso a serviços de rede, e a maioria dos sistemas Linux guarda os últimos comandos digitados. Isso foi copiado pela Microsoft ainda no MS-DOS. Eu usei até o MS-DOS 6.22 antes do aparecimento do Windows.
Quer dizer, papai usou, não era nascido não. Mas era uma funcionalidade que se chamava DOS-Key, que era tipo um keylogger para guardar o que você digitava. Mas quando você desligava a máquina que ligava, ele tinha apagado tudo. O DOS guardava os outros comandos digitados. Dizia, isso é coisa de preguiçoso, é só o cara botar a setinha para cima e digitar de novo. Não, é uma auditoria também. Então existem vários interpretadores de comandos no Linux. O mais usado é o bash. E o bash, por padrão, armazena no arquivo .bash history os últimos 1000 comandos digitados de cada usuário. E isso termina sendo, na maioria das vezes, se não for apagado, um histórico bem interessante para você descobrir por onde é que iniciou um processo invasivo. Resumindo, se um cara invadir uma máquina Linux, der comandos lá dentro e não apagar o bash history, dá para saber quase tudo da vida do cara. Talvez você consiga chegar até o cara pelo jeito que ele escreve. Você pega a impressão digital do ataque, é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, os 1000 últimos comandos digitados, você pode digitar simplesmente history ou na área do usuário, pedir para visualizar o .bash history e você consegue identificar essas informações. Então, geralmente os ataques, o atacante apaga o histórico, por isso mesmo, e a gente vai ver isso aí na prática, as imagens de máquinas invadidas, que a primeira coisa que o cara faz é apagar o bash history. Inclusive, um dos principais indícios que uma máquina Linux foi invadida é que o cara bota um comandozinho para apagar o bash history. Você diz, oxe, cadê meu bash history? Está apagado, né? Mas o cara entrou e está apagando isso aqui. Quando isso não acontece, aí é prato cheio. Apresento a vocês um bash history de uma máquina invadida, mais ou menos aí em 97 ou 98. Faz um bocadinho de tempo. Dei um cat root.bash history, tá? Para mostrar aqui. Isso aqui é real. Para ver o history. Essa máquina estava com comportamento estranho. E aí a gente foi olhar o bash history dela, de root. Apaguei algumas linhas iniciais e olha aqui um detalhe. Ele deu o comando cd/usr/share/.a. Primeira coisa importante. O Linux, por padrão, arquivos ou diretórios que começam por ponto, ele diz que são arquivos ocultos. Mas não é oculto. Oculto no Windows, você pode botar um arquivo como oculto, você pede para listar, ele não aparece. No Linux, a gente fala que é um arquivo oculto, mas na realidade essa é uma técnica que foi criada para você não apagar acidentalmente um arquivo de configuração. O cara está como root na máquina e vai estar cansado, aí fez um diretório e vai apagar tudo, faz rm asterisco. Aí apaguei tudo. Aí o cara faz isso, por exemplo, dentro da área home dele, os arquivos de configuração começam com ponto para que acidentalmente se apaga tudo, mas os que estão com ponto não apagam. Foi para isso que foi criado. Mas o detalhe é que com comandos comuns, você dando um ls, por exemplo, você não vê os arquivos ocultos do Linux começados por ponto. Os atacantes, sabendo disso, criaram uma estratégia e cada vez mais comum de criar diretórios e arquivos começados com ponto. Para que uma busca normal por arquivos, você não chegue até ele. É comum, e a gente vai ver aqui, se criar diretórios começados com ponto e usando espaços. O Linux, ele não considera o espaço um caractere. Para poder você gravar, por exemplo, o nome de um arquivo que tem espaço no Linux, ele grava com contrabarra para dizer que aquele espaço é um caractere. Então o cara faz um mkdir, contrabarra, espaço, alguma coisa, para poder você entrar ali, você vê o nome do diretório, quando você faz, vou tentar entrar nesse diretório, ele tem um espaço na frente. O ponto é a mesma coisa. Baseado nisso, uma técnica comum de atacantes, e isso é muito importante a gente saber, as ferramentas que detectam ataques a sistemas Linux procuram isso, começam ou que são criados por pontos. É comum um atacante, quando invade uma máquina, criar um diretório bem escondido e lá nesse esconderijo botar um ponto, alguma coisa. Então aqui tem /usr share, que é um diretório padrão do Windows, .a. Esquisito. Aí o cara bota var, lib, aí lá bota ponto título, né? Tá lá um negócio escondido. Então tem um .a. Aí o cara fez isso aqui, ó, e em seguida fez wget, janda.com/get usr tá gz. Vocês lembram o que é o wget aí, quando usaram o Linux, né?
wget é para você baixar alguma coisa da internet. O cara fez aqui baixou esse arquivo, sr-tagz de janda.com/get. Esquisito. Quer dizer que essa máquina aqui é dele e ele guarda lá as milacria dele? Não. Provavelmente essa máquina está invadida e ele está usando a máquina invadida para guardar as milacria dele. O que o cara fez aí foi criou anteriormente aqui o diretório .a escondido em um SR-share e aí, tipo, pulou a janela da casa e depois jogou a corda para buscar a sacola de maldades, né? Esse USR-tagz aqui, ele está baixando um arquivo compactado, tagz é compactado, que deve ter um bocado de milacria aqui dentro que ele vai usar. Entendeu aí, ó? Então, em seguida, wget janda com x-tagz, foi 2 conjuntos de milacria, 2 arquivos compactados. O que se fez em seguida? Descompactou, entrou no diretório, deu permissão de leitura, execução e escrita para todos eles e executou ./crond. Ok. Ele executou ./crond, mas crond é um serviço de agendamento de tarefas do Linux. Você acha que ele vai botar aqui ./sniffer para capturar senhas e mandar para mim? É normal o atacante usar nomes que sejam parecidos com o nome de arquivo do sistema. Embora tem cara que é tão descarado que bota lá scan, sniffer, rootkit. É o próxima tela aí que a gente vai ver amanhã. E o cara baixou um RK, ponto não sei o quê. Se é Ricardo Kleber, não era rootkit. Né? Então, ./crond, ele executou a milacria aqui, ó. Saiu do diretório, descompactou o outro, ó, ele descompactou esse, executou, descompactou esse outro, ó, deu permissão de execução. Aí o nome do arquivo devia ser Unix, ó, ele renomeou ele para X. E aí depois executou ./x 201.20, ponto e vírgula e continuou. Isso aqui ele executou, ó, esse comando com esse parâmetro, depois com esse e continuou. Vamos analisar aí o que esse cara fez. Eu vou primeiro começar, ali em cima a gente já viu, ele primeiro baixou esses 2 conjuntos de arquivos, depois executou. Tranquilo? Vamos lá. O cara atacou minha máquina e está rodando coisas ali para vários números que tem dois campos ali. Eu sei que pode parecer que eu vou dar essa resposta porque eu sei da resposta. Mas quando isso aconteceu, a gente de cara desconfiou e foi correto que esse cara estava escaneando redes começadas com 201.21. A gente de cara bateu que esse ./x aqui era um scanner de alguma coisa e ele estava varrendo a internet e até porque os IPs do Brasil começavam na época com 200 ou 201. Então a gente viu que esse cara estava, na realidade, usando essa máquina para fazer ataques contra máquinas começadas com 201.20, 201.21. Então veja, um classe B inteiro ele mapeou. O cara invadiu essa máquina e estava usando ela para sondar vários classe B na internet do Brasil. Esses classe B estavam sendo atacados ou sondados. Se alguém viu isso, fosse reclamar, ia cair em cima dos administradores da máquina que está comprometida. Então tinha 2 formas da gente descobrir o que esse cara estava fazendo nessa máquina. Ou ir lá em usr-share.a /x, tá aqui, ó, que ele criou esse diretório, não foi? Ó? cdx, ó. E olhar quem era x, ou então, se ele depois apagasse, que é um procedimento comum, tentar baixar o x-tagz lá do janda.com. Depois de fazer tudo isso, era importante também fazer o quê? Boas práticas, procurar quem é o dono do site janda.com e dizer a ele, tua máquina está invadida, e o cara usou inclusive tua máquina para guardar um bocado de milacria aí e baixou para atacar a minha. Esse aqui já foi outro, tá? W. Você sabe o que é W? O W é who, né? Who, né? Quem é que está aí? Se você entra no sistema Linux e dá um W e tiver outra pessoa conectada, você vê o nickname daquela pessoa. Isso aí é tipo você entrar em casa e tem alguém aí? Então, quase todo ataque à máquina Linux começa ou em determinado momento tem um W.
pelo nível de medo que o cara tem de chegar lá e encontrar outra pessoa, por exemplo, o administrador. Veja que nesse aqui o cara deu W, ó, 1, 2 vezes, tá vendo? Ó? Ele fez, W. Porque pode ser que ele tá lá muito empolgado e chega o dono da máquina, sente, faz um login e começa a usar. Se ele fizer o login e começar a usar, ele der W, aí aparece. Acaba de um telnet naquela máquina na porta 22. Que negócio troncho, né? Se você forçar a barra um pouquinho, você vai ver que porta 22 é SSH. Mas não se acessa SSH para o telnet. Provavelmente, ou é um telnet que o cara instalou nessa máquina na porta 22 para esconder o serviço, ou então é um backdoor que funciona na porta 22, que ele dá um telnet e bota uma stringzinha para conseguir entrar. Mas é uma porta dos fundos nessa máquina. Mistral.Cazaquistão é uma máquina invadida também que ele está usando lá. wget Luciano com 0, mihai.tgz. O que é isso? wget, me lacria. Então ele entrou numa máquina e viu alguma coisa, depois baixou um conjunto de maldades aqui para fazer alguma coisa. Descompactou. Agora esse aqui, ó, ele vai fazendo e apagando, ó. Ele conectou, baixou, descompactou e já apagou o que ele tinha baixado. Entrou no diretório, botou para executar um inst, e a gente se treme todinho, porque inst ele está lá, e geralmente a instalação é rootkit, e rootkit é a praga. Saiu, olha o que ele fez, ó. Ele baixou, apagou, entrou, executou, não está na memória, apagou até o que ele tinha, o diretório todinho Mihai. Não tem mais nada disso. cd.x, ó, diretório fantasma aí, wrapper, apaga o ponto .x, é o tempo todo apagando, ó. Baixou, ó, eita, RK, foi aqui que eu me tremi todinho. O RK era rootkit, ó. Descompactou, cd-rk remote hall, instalou ele, deu um W de novo, voltou, aí ele disse, opa, olhou o Bash History e apagou o Bash History. Deu um ls, aí apagou agora o RK-TGZ. Olha só, ele baixou aqui, apagou, executou, apagou. Executou, apagou. Aí baixou esse cara, descompactou, instalou. Apagou o Bash History, aí deu um ls, ele, eita, esqueci de apagar o RK. Aí apagou. Por que eu digo que olhando para um negócio desse, a gente percebe muita coisa da cabeça do atacante? Duas coisas aí. Primeiro, é uma pessoa, não é um script. Se fosse um script, ele não estava dando W e nem tinha esquecido de apagar isso aqui. E esse cabo é medroso, que fica dando W o tempo todinho. Aí você começa a perceber. A gente vai ver aí que em outros Bash History, o cara tem erro de digitação, aí você percebe o linguajar, tá? E você vai mapeando a cabeça do atacante baseado em arquivos de log. São as técnicas dele. Beleza, então, análise desses logs aí, ou pelo menos desse histórico, deu um telnet aí na porta 22, fez 2 wget, e depois de baixar, ele foi instalando aplicativos binários que estavam aí dentro desse pacote e apagando em seguida. Esse aqui, pessoal, eu gosto de usar em quase todos os cursos, palestras, treinamento, quando a gente fala de intrusão. Não aconteceu com a gente, comigo, nem eu sei com quem aconteceu, mas ele rolou nos grupos de administradores porque foi engraçado, mas foi real. Aconteceu numa máquina nos Estados Unidos, tanto que os diálogos aí estão em inglês, e eu achei fantástico para você ver que, pela forma como ele aconteceu, você vê, mais do que nunca, você vê a cabeça do atacante, a intenção dele. Veja que no anterior só tinha comandos. Então o cara entrou, isso aqui é um Bash History, tá? No servidor. Primeira coisa que ele fez, o name-a, para quê? O name-a ele verifica qual é a compilação do kernel, qual é a arquitetura da máquina. Quase sempre um atacante faz isso já para saber quais são os scripts, quais são os exploits que ele vai baixar para usar naquela máquina. Não adianta, por exemplo, a máquina ter uma arquitetura de 64 bits e ele baixar um binário de 32, por exemplo. Ou se, dependendo da distribuição, a biblioteca não ser encontrada no diretório específico que está mapeado dentro do explorador, do exploit. Então, o name-a, ele vê qual é a versão do Linux. Em seguida, o que ele faz? W também. Só que aqui houve um negócio interessante. Ele fez o who, né? E levou um susto. Por quê? Provavelmente, pelo andar aí das coisas, quando ele deu W, apareceu que tinha alguém conectado na máquina. E parecia ser um administrador local.
Então, provavelmente, ele viu lá, conectado no terminal 1, está o root. E ele parou todo o ataque e quis conversar. Primeira coisa que ele fez, usou o comando wall. Então, o wall é um comando que era bastante usado quando você tinha servidores de arquivos Linux, ou Unix como um todo, que ele vem do Unix, e, por exemplo, muita gente conecta nesse servidor e faz tarefas lá. Não é muita realidade de vocês hoje, mas quando eu fui aluno de ciência da computação, as máquinas eram um pouco modestas e tinha um servidor melhor. Então, quase sempre a gente precisava compilar um programa, usar e-mail. O que a gente fazia? Entrava na máquina do laboratório, dava um SSH, conectava remotamente no servidor, tudo modo texto. E lá, compilava nossos arquivos, guardava nosso material no HD do servidor, mandava imprimir, a gente mandava direto para a impressão compartilhada do laboratório. Então, a gente usava muito o que hoje é o WhatsApp, foi o chat um tempo desse, foi o Mirk. Volte mais atrás no tempo e vamos para o Talk. Talk é o WhatsApp hoje. O que era o Talk? Você, quando usa um sistema Linux compartilhado, se habilita o Talk, que é o Messenger, era Messenger, M-E-S-G. E aí, por exemplo, eu estou conectado e dou um RU, Geraldo está conectado, eu dou Talk Geraldo. Aí o que ele estiver fazendo aparece lá. Ricardo quer conversar com você. Você aceita? Sim. Aí a tela dele fica a parte de cima ele falando e a de baixo eu falando. WhatsApp, né? E aí você pode abrir um outro terminal, ficar trabalhando num terminal e conversando no Talk no outro. Fazia muito isso. Eita, estou fazendo aqui e estou com a dúvida. Aí o cara estava longe, chamava, professor, silêncio aí o cara ia para colar, né? Acaba chegava, dava um tal para o outro. Como é a resposta dessa questão? Isso tudo num servidor de arquivo, beleza? É só para contextualizar o que está acontecendo aqui. E quando alguém, o administrador, no caso do sistema, só o root pode fazer isso, o root podia mandar uma mensagem em broadcast para todo mundo. É tipo um talk para a galera. É como jogar num grupo. Aí ele usava o UOL. Por exemplo, era comum, o laboratório ia fechar de 10 horas da noite, estava todo mundo lá estudando para a prova, e faltava 10 minutos, o administrador ia lá e dava um UOL. Pessoal, 10 minutos estou fechando. O pessoal já aí, entenderam aí o que é o Talk e o UOL, né? Então, contextualizando e voltando. O cara usou o UOL para ir para todos os terminais, inclusive o do root que estava conectado, para aparecer na tela dele uma mensagem. O que ele colocou? Eu hackeei a sua caixa, né? Eu hackeei seu computador. E eu gostaria de conversar com você. U é you, né? É menos formal. Aí ele deve... O que eu gostaria, na realidade, era que a gente tivesse um servidor de logs aqui, não era nosso, mas o cara lá, que a gente visse quanto tempo passou de um diálogo desse para outro, porque a gente fica na imaginação. Provavelmente o cara esperou um certo tempo, dizendo que queria conversar, e o cara não respondeu. Aí o que ele fez? UOL. Use o UOL para conversar? Aí nada, né? Aí o cara, você quer conversar ou não quer? Começou a pegar A, né? Alguém em casa? Aí disse, não, e nada do cara responder, deu um W, viu, tava o root lá ainda. Aí ele, puxa, né? Abre a porta, por favor. Aí a porta ele escreveu errado, ele botou porta, né? Já usava o asteriscozinho. Aí, resultado, o cara se invocou lá, disse, rapaz, esse cara não vai conversar, não? Ele fez, olha, eu vou assistir um filme, certo? Se você quiser conversar, você usa o UOL. E eu voltarei em 1 hora, né? Have fun, seja feliz, fique com Deus, né? E foi assistir o filme dele. Ele voltou em 1 hora, não tinha nada escrito. Aí o cara se invocou, ele deu W de novo, estava o root lá conectado. Aí ele fez, UOL, use o UOL com a mensagem para conversar. E nada. Aí ele disse, rapaz, será? Isso eu estou pensando por ele, baseado nisso aqui. Eu não estava lá, nem sei. Mas você começa a notar o que aconteceu. Aí o que ele fez? Será que às vezes tinha um bugzinho no Talk? As pessoas se desconectavam e ainda estavam lá. Quando fica o bug lá do cara estar conectado e não está, aí isso fica registrado dentro do var log WTMP. É um arquivo que guarda o temporário do W, quem está online. Aí o cara disse, não, eu acho que isso é um bug. Aí o que foi que ele fez? Deu um eco sem nada, apagou o WTMP.
Aí, quando ele apaga o dado TMP, o sistema roda novamente para ver quais são os terminais que estão ativos, e quando você dá um W em seguida, aparece. Last, ele mostra os últimos que tiveram conectados ali. Aí o cara, rapaz, mesmo assim ele continuou lá, né? A mensagem, meu amigo, para conversar, ele já estava, né? W de novo. E o cabo nada. Mas espera aí. O cabo esqueceu completamente o ataque, virou uma coisa pessoal, né? Olha o que ele fez. Deu um PS ao X para ver todos os processos ativos, inclusive o processo do terminal. Quando você loga, assim que você dá o login, tem um processo terminal, ok? Tá tranquilo para todo mundo isso aí? Que se o cara, por exemplo, estiver rodando qualquer aplicativo, você matar o processo terminal, por cascata morre tudo. A ideia dele é essa. O que ele estiver fazendo agora eu lasco, né? Eu vou apagar o processo que está, ó, PTS1, que provavelmente estava lá. PTS1 atribuído por root conectado local. Aí ele viu que o processo era o 5114, ele deu um kill, -9, né? Matar com metralhadora, o processo 5114. Matou a shell do usuário root no PTS1 para, se ele estivesse lá agora, ele se lascava. Em seguida, deu um PS para ver se estava lá de novo. Não estava. Deu um W de novo para ver se o cara estava conectado. Não estava, foi-se embora. Então ele desistiu até de continuar o ataque. Virou uma coisa pessoal. O porquê é importante colocar um negócio desse tipo? Para vocês verem que com coisas frias, sem nenhum sentimento aqui, apesar que tem, né, você consegue mapear a intenção. Vocês conseguem perceber que esse cara entrou para invadir? Viu um administrador, esqueceu o que ia fazer e queria se mostrar, dizendo que ia hackear a caixa dele. Bom, a gente não sabe qual seria a intenção, mas a priori ele invadiu e ele iria fazer uma outra coisa, mas quando deu o W que viu, vou chamar para conversar. Hoje quase não existe mais o perfil de atacante que tira onda. Profissionalizou, hoje não tem mais ninguém atacando por prazer, né? Hack for fun. Né? Hoje em dia quase tudo o cara quer fazer maldade para ganhar dinheiro, não sabe como ganhar dinheiro. Tem um monte de gente que quer ganhar dinheiro, mas não sabe fazer maldade. Aí junta essa galera aí, você tem um cara da tecnologia e tem os caras que tem coragem de fazer o mal, se junta tudo, cada um leva a sua parte e hoje a gente está nesse cenário aqui. Eu costumo dizer que eu tenho saudade da época que a gente caçava atacante que queria só pichar a página e botar uma bandeira balançando lá, dizendo eu invadi o site. Né? Hoje em dia o nível de ataque é muito mais robusto. Saindo do Bash History e dando uma geral no conceito que é extremamente recomendável, mas pouca gente utiliza, esse é um recurso que nós usávamos lá na UFRN nessa época, e foi por isso, lembra que no log anterior o cara apagou o Bash History, do RK.tagz? Assim, como é que você achou aquilo ali? Pois é, porque adicionalmente às políticas ou às estratégias de segurança, todos os principais servidores da instituição têm os logs, servidor de logs, uma máquina preparada exclusivamente para receber logs de máquinas críticas. Exatamente para que na hora de um ataque, de um procedimento, você não confia mais naquela máquina, você vai nos logs do log server. Ela não tem nem acesso remoto, porque se entrar no log server era catástrofe, você apagava tudo, né? IDS e log server são máquinas extremamente críticas que geralmente têm acesso remoto. Você reconfigura o syslog, se for o caso da máquina, e diz grave local e grave log server. E aí, adicionalmente, além de tudo que ele grava, você pode colocar campos adicionais. Vocês vão ver um log e um log server aí. Então você tinha não só o log, como data, hora e minuto de que foi feito, máquina e usuário. Olha só, pessoal, que bacana como é o log server. Isso aqui é a estrutura. Ó. Lembra que um Bash History, por exemplo, é daqui para frente? Ó. Olha a linha de Bash History agora. Você tem dia, mês e o ano era o corrente. Ó, o nome da máquina, que eu fiz uma sanitização, tirei o nome daqui, né? Tirei o prato daí. O número do processo. O UID do usuário. Isso é fundamental. Por quê? Porque o ID 0 é root. E outro ID você fica sabendo lá no etcpwd da máquina quem é o usuário que está dando aquele. Então todos os Bash Histories eram jogados aqui e separados por UID. Olha esse Bash History dessa máquina como ficou bacana de fazer análise tendo os logs no formato do log server. O cara deu W, normal. Deu PSWD com 1, 2, 3.
Agora, olha que interessante. Aqui mostrou, e isso às vezes, uma bobeira do atacante ajuda a gente a descobrir alguma coisa. Ele queria dar PSWD para trocar a senha do usuário. E em seguida digitar a senha nova. Aí ele botou PSWD e a senha nova. Aí, nesse caso aqui, o que o sistema interpretou? Que ele queria trocar a senha desse usuário e não existia. Aí, não é isso não. Mas ficou registrado no Bash History. Aí ele deu o PSWD e deve ter trocado a senha. Com isso a gente descobriu o quê? Com 123 era a senha que ele usava. Do usuário que tinha esse ID aqui. Percebe aí, ó? W de novo, olha o cara como é medroso, ó. Em quanto tempo? Foi 32 minutos depois, ó. 32 minutos depois. Não é tão medroso assim, não. Por isso que é bom, ó. CD/var TNP, LS, viu que tinha dentro, e dentro do var TNP ele rodou alguma coisa. Com isso, gente, de cara você, analisando vários tipos de ataque, você já bate, ele executou uma coisa no var TNP. Quem grava no var TNP por padrão? Scripts ou programas que estão rodando no web server. Então, provavelmente ele usou algum formulário de entrada para jogar temporariamente um executável lá no var TNP da máquina, e depois entrou como esse usuário aqui, que depois a gente descobriu que era o usuário Apache, e rodou o ./brk. Eu não sei que coisa mais fazia o /brk, mas aqui dá para perceber que ele é um escalador de privilégios. Por quê? Ó, ./brk, ele virou root. Deu um W de novo, agora o ru, que é parecido com o W, só os campos que mudam. Então ele como root, deu um ru. Ele rodou a aplicação ClearHacked. Veja que esse cara, ó, já tem um perfil diferente dos outros. Os outros botavam o nome dos arquivos X, cron, né? Esse cara não está nem aí, ó, rodou ClearHacked. Se tem clear, de cara você já começa a pensar que isso pode ser um log cleaner. Uma ferramenta que apaga rastros na máquina. O que é apagar rastros? É pior do que o cara apagar todos os logs. Eu prefiro que o cara apague o Bash History. Eu vou lá no log server e vejo o que foi que ele fez. Do que o cara rodar um log cleaner, que é o que esse ClearHacked fez ali. Faz um log cleaner. Ele apaga das linhas de log só referência ao cara. Então, se o cara, por exemplo, invadiu uma máquina a partir de uma máquina da China e depois de estar dentro, deu um log cleaner mandando apagar tudo que tivesse referência a essa máquina da China, nos logs de acesso remoto aparece toda a movimentação do dia, menos a entrada do cara pela máquina da China. Então, para o administrador, é melhor que o cara pague logo o que está feito do que você ficar analisando os logs e não ver lá o ataque. Apesar de que, se tiver no log server, não adianta ele usar log cleaner. Então, o que ele fez? Ó? Interbusiness IT. Então, isso aqui é uma máquina da Itália, que ele deve ter usado para invadir, e depois ele mandou apagar todo o registro dessa máquina nos arquivos de log do servidor. Interessante? Depois, como todos os outros, ó, usou o wget para baixar aí o pacote de maldade, vigílio.it, tenerés, scan. Veja que também, ó, ClearHacked, scan, o cara não está nem aí. É um cara meio desleixado. Ele diz, eu vou bagunçar, né? É tipo o cara que, ao invés de entrar para bagunçar com o revólver nas costas, já chega atirando para cima com a 12. Né? Chega, ó, scan, ClearHacked, deu permissão de execução para aplicativo scan, rodou o scan, com o parâmetro 280.4.1. Está parecido com aquele outro, não está? Então, muito provavelmente, esse aplicativo scan é um scan, né? E ele varre redes que tenham 200 aqui, próximo a IPs do Brasil. Hoje em dia já está meio bagunçado, porque estourando IPv4, o Brasil tem um monte de IP diferente. Antigamente era fácil, porque 200, 201 era Brasil, Argentina, a gente já sabia que era daqui. Mas enfim, o cara está aqui, ó, escaneando alguma coisa, talvez começara com 200. Aí o cara, PSLS, PSLS, PS, por que isso aqui? Aí você começa a ver que PS é para ver se o processo scan está em execução, e LS para ver os resultados, se já tem arquivos gerados com o resultado desse scan. Percebe como a gente vai entrando na cabeça do cara? Depois, ó, cat 204.1 log 80, provavelmente se for um arquivo gerado por esse comando, ó, mostrando o resultado desse escaneamento num conjunto de máquinas no arquivo de log que ele gerou. Percebe? LS, dá um ponto barra scan em outra faixa de IPs, LS, PS, LS, LS, cat 212.112, então, na hora que ele dá um LS que vê que esse cara gerou esse
arquivo, ele dá um catch para ver o conteúdo. O cara está usando essa máquina para fazer scan na rede. Scan de quê? Bom, existem vários tipos de scan. Um que vocês já viram, que a gente falou nesse curso, um port scan. Pode ser que seja só port scan para ver a porta aberta. Mas quase sempre, nesse nível de ataque, o scan é para procurar se tem máquinas vulneráveis a determinado bug. Vou explicar. Sai um furo que abre uma porta 5.000 nos servidores na hora que o cara faz determinado comando. Aí esse furo, está todo mundo aplicando os patches. Aí o que o atacante faz? Ele varre todas as máquinas possíveis da internet naquela porta e vê se ela responde a um string para ver se ela está vulnerável. O que seria esse scan? Ele vai batendo em todas as máquinas que começaram com 280, 400, botando esse arquivo dizendo, ó, essa máquina é vulnerável, essa máquina é vulnerável. No final do dia, o cara dá uma lida nesses arquivos gerados e encontra lá 100, 200 máquinas furadas para ele entrar. E está usando essa máquina como ponto. Porque esses outros, quando virem a sondagem que forem atrás de saber quem é que estava sondando eles, cai nessa máquina, que é uma máquina temporária. Então, ó, um checklist numa máquina comprometida. Cenário padrão, servidor comprometido. Como é que se desconfia? Funcionamento esquisito, logs, arquivos esquisitos, ou o IDS dá um toque para você, ó, houve um monte de tentativa de conexão no servidor web, o tráfego a determinado serviço aumentou tantos por cento, você começa a suspeitar. Arquivos importantes modificados, copiados ou apagados, registros totalmente ou parcialmente apagados, e depois que você diz, realmente houve uma invasão, o que é que você tem que fazer? Tentar responder como, quando, quem e por que entrou naquela máquina. Isso se parece muito e é a base para a área que eu mais gosto dentro da segurança, que é a computação forense. A diferença entre computação forense e análise de sistema comprometido é porque aqui é uma atividade que geralmente se faz dentro de grupos de resposta, num ambiente de segurança de uma instituição. E a computação forense geralmente faz esse tipo de investigação para descobrir, por exemplo, crimes ou auxiliar no... Dificilmente você vê, embora pode ser chamado, investigadores cibernéticos, quem trabalha com computação forense, que vai ser nosso próximo assunto, segunda etapa desse bimestre, envolvido com análise de sistema comprometido. Quase sempre a equipe interna, grupos de resposta a incidentes de segurança. Mas vejam que até as perguntas são as mesmas. Como fez, quando, quem e por quê. Você tem que entender a motivação. O nível de comprometimento, o ideal é sempre reinstalar, mas nunca reinstalar sem saber por onde entrou.